Alerta na Europa, as trombetas da guerra estão tocando. Nós estamos observando uma série de notícias lá na Europa do agravamento da crise, ou um alastramento da crise da guerra entre Ucrânia e Rússia. Os motivos políticos nós não estamos preocupados com as consequências. Então a primeira consequência foi a Finlândia, que tem fronteira com a Rússia, que fez um alerta à sua população e mobilizou uma série de dados, de recursos para que a sua população se prepare para uma situação de conflito. A Finlândia já tem uma história bem característica na guerra com a Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles deram muito trabalho para o exército russo pela sua capacidade de resistência, a sua capacidade de se adaptar ao ambiente. E agora, com também uma certa antecedência, eles se preparam para isso. Toda essa movimentação seria até normal na Finlândia por causa desse momento histórico que eles já viveram. Mas naquele oceano que banha ali a Finlândia, aqueles países do norte, e que também chega na Suécia, nós temos a Suécia também se preparando, mandando alertas para a população, realizando mobilização de meios, de pessoas, de recursos, reforçando as suas forças armadas, porque eles têm um porto de grande interesse para a Rússia ali naquele mar. Ou seja, também a Suécia se preparando. Mas ainda seria normal, então, países vizinhos, né, a Polônia, né, se preparar, alertar sua população, expedindo orientações de material a se reunir em casa, ou seja, kits, prepararem kits de emergência. Né? Mas, surpreendentemente, depois de umas 2 semanas que isso aconteceu, a França, que não tem fronteira com a Rússia, que tem uma relativa distância com a Rússia, faz um alerta à sua população. Isso acendeu realmente a luz vermelha na Europa. Então a França emite um manual, assim como a Finlândia e a Suécia fez, e um pequeno memento, vamos dizer assim, ou um cartazinho pequeno, com materiais a se ter numa mochila para 72 horas, para 3 dias, poderem resistir a uma catástrofe ou condição climática ou guerra. Muito bem, a França não tem tanta catástrofe assim, né? Nem condições climáticas muito adversas. Então chama a atenção essa preocupação. Nós não temos históricos de terremotos fortes na França, como, por exemplo, na Itália tem, mas na França não. Então, nós ficamos preocupados no sentido de que existe alguma outra coisa no ar que a França resolveu se preocupar com o assunto. Com menos de uma semana, a União Europeia como um todo emite um alerta, produz também um manual digital e uma relação de materiais que você tem que ter em casa. Essa relação de material são itens básicos e também prevê para 72 horas. O que chama atenção é a ação do Estado, ou seja, nesses países, a ação do Estado ou da União Europeia, a ação de um organismo internacional, no sentido de proteger a população. O Estado está admitindo aí que numa emergência, numa surpresa, ele, nas primeiras horas, ele talvez precise se organizar para depois atender a necessidade da população. Então, por isso, ele pede que a população se previna. Nós estamos falando aqui de um cenário muito conturbado.
A partir do momento em que a Ucrânia resolveu entrar para a OTAN e outros países ali próximos, isso cria um cinturão de insegurança em volta da Rússia, e há a reação da Rússia, se aproveitando ou não dessa situação, mas há uma reação da Rússia, e a coisa está naquele impasse que nós vimos até hoje. Então, europeus e até então americanos, agora nem tanto, fornecendo material e permitindo a resistência da Ucrânia ante o exército russo, que é muito grande, mas acabou tendo que receber ajuda, por exemplo, da Coreia do Norte. Então a coisa está muito assim nebulosa e chama a nossa atenção esses itens que não apareceu, nenhum deles apareceu nenhuma grande novidade, né? Lâmina, lanterna, abrigos, agasalhos, roupas básicas, água, rádio comunicador para poder ouvir, inclusive, as notícias da Defesa Civil. Nenhuma novidade, mas a novidade é a ação em si de governos de toda a Europa com medo dessa guerra. Então vamos ver os próximos capítulos. Prepare-se e sobreviva.